Por que existe o mal no mundo? Este é um questionamento tradicional que existe na filosofia cristã, na apologética. Muitas pessoas questionam por que Deus é bom e mesmo assim existem males neste mundo pela qual nós vivemos. Existem duas maneiras de nós abordarmos essa questão. Uma maneira da apologética bíblica, utilizando textos bíblicos, e a segunda maneira é a apologética filosófica, usando argumentos filosóficos. Hoje nós iremos trabalhar com a apologética bíblica. Você está aqui no Ministério Jovens Bíblicos, assista até o final para que você possa entender melhor. Dito isto, nós precisamos entender primeiro que a primeira razão de existir mal no mundo é que o mal entrou no mundo por causa da liberdade de Adão. Se nós formos ver Romanos 5,12, nós veremos que por meio de Adão o mal entrou no mundo, por meio de um homem só. No começo, Deus ele criou Adão e Eva, ele criou a terra, ele criou tudo, e tudo funcionava em perfeita harmonia. Biblicamente, não havia pecado, não havia sofrimento, não havia dor, não havia nada disso. O ser humano vivia em harmonia com Deus, em harmonia com a sua esposa Eva, em harmonia com a natureza e com os animais. Porém, Deus deu liberdade ao ser humano e o ser humano decidiu pecar. E a partir deste momento, ele passou a estar não mais sob o governo de Deus, mas sob o seu próprio governo e sujeito às consequências disso, que são os males, são as consequências do pecado do ser humano. Você pode argumentar que Deus podia simplesmente não ter criado a possibilidade de Adão pecar. Porém, nós sabemos que se toda vez que Deus for criar algo e ver que aquilo vai pecar contra ele deixar de criar, ele não estará dando verdadeiramente liberdade para as suas criaturas. É preciso que exista a possibilidade da pessoa escolher o mal e de fato seguir esse caminho para que haja verdadeira liberdade. Biblicamente, o mal é fruto da liberdade. Se a liberdade acaba, o mal acaba. Como há liberdade, sempre haverá a possibilidade, pelo menos aqui na Terra, do ser humano pecar, do ser humano seguir um caminho que não é o caminho da vontade de Deus, do agrado de Deus, e depois colher as consequências disso. A segunda razão nós podemos encontrar em 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem em nós uma glória eterna e incomparável. Em outras versões trata assim, que pesam muito mais, ou seja, que pesa muito mais. A glória eterna é muito maior do que qualquer sofrimento. Nós vemos que a segunda razão que é porque Deus trabalha através do sofrimento. Deus trabalha o nosso caráter, nas nossas atitudes, nossa mentalidade, nos preparando para um dia nós entrarmos nos céus através do sofrimento. Você já viu um filho que ele é mimado desde criança, que ele é filho de pais que dão tudo para ele, que ele nunca passou por nenhum sofrimento? Geralmente ele tende a não ser uma pessoa humilde, uma pessoa que se preocupa com o próximo. Por quê? Porque ele nunca passou pelo sofrimento. Porém, aquele filho que teve um pouco mais de dificuldade na vida, que passou algumas provações, ele tende a ser uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais preocupada com o semelhante. Por quê? Deus trabalhou nele através do sofrimento. O sofrimento produz em nós um caráter melhor, um caráter mais cristão. A salvação se dá por intermédio da fé, mas nós sabemos que o Espírito Santo trabalha diariamente, rotineiramente em nossos corações e em nossas vidas, para que um dia nós herdemos os céus e assim nós vivamos em um mundo novo, em um mundo onde as promessas de Deus se concretizarão em nossas vidas em sua plenitude. Dessa forma, duas razões bíblicas de por que existe o mal no mundo. A primeira é porque Adão teve liberdade, escolheu pecar e assim produziu o mal. A segunda razão é porque o sofrimento ele produz mudança em nós. Deus trabalha em nós através do sofrimento. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!